Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho do meu testemunho lá de 2013, 14, 2015, que foi em 2016, no começo de 2016 da minha conversão. Mas eu nunca contei para vocês o que aconteceu de 2016 para trás, né? Teve um período da minha vida aí que foi um período bem negro, um período bem intenso. Vocês aí que me acompanham de agora têm o testemunho aí sobre, né, o câncer. Mas o que era, quem era a Eliane, né, em 2013, 2014? Gente, choque, pasmem. Tá sendo muito difícil para mim gravar esse vídeo, porque eu já contei meu testemunho para algumas pessoas, principalmente lá da igreja onde eu me converti. Todos que frequentavam a igreja conheciam meu testemunho, todos que são do meu vínculo ali, que vêm na minha casa, que eu converso mais, sabem do meu testemunho. Mas muitos não sabem, e como a gente sabe que a internet ela alcança muitas pessoas, então eu quis vir contar essa parte do meu testemunho e me expor realmente, porque eu sei que esse testemunho vai auxiliar muitas pessoas que podem estar aí na mesma situação de que eu estava nessa época. Em 2011, 2012 mais ou menos, o pai da minha filha ele faleceu, tá? Eu tenho uma filha de 24 anos. Ela é o youtuber, é a Lili Doces, muita gente acompanha ela, então se você não acompanha, vê lá, Lili Doces, coloca lá que você vai conhecer ela. Ela é uma youtuber. E o pai dela, nós nos separamos, né? Ele me traiu, tá? Eu descobri a traição e a gente se separou, fiquei 8 meses separada dele e ele veio a óbito. Quando ele veio a óbito e eu fiquei sabendo que ele havia morrido, eu fiquei muito brava, mas muito bravo com Deus na época. E falei assim, olha, eu fiz tudo certinho até hoje, e que não sei o que. Sabe aquela conversa assim de brigar mesmo? Eu briguei com Deus e falei, ó, a partir de hoje eu quero fazer tudo de errado. Tudo que eu nunca fiz eu quero fazer. E sabe, eu virei aquela... Não vou falar palavrões aqui, né? Não é do meu feitio também falar, mas eu virei uma porra louca. Desculpa a expressão, mas eu virei uma pessoa mundana. E aí na época, eu tinha muito problema com álcool, e fazia já um tempo que eu não bebia. Voltei a beber, me prostituí. Não nessa época, um pouquinho mais pra frente, quando, sei lá o que deu na minha cabeça, sabe? Eu comecei a sair com homem casado. Só que eu brincava, eu falava assim, pra sair comigo você vai ter que pagar, porque eu não vou sair de graça. Eu quero receber por isso. Teve uma pessoa que me deu R$700 pra sair comigo, pra ficar 15 minutos comigo no motel. Gente, pasmem, tá? E aí, aconteceu isso, eu bebia... assim, muito. Depois dessa época passou, conheci o pai do Eric e tal. E aí eu continuei bebendo. E aí eu comecei a ficar com mulheres, porque tinha acontecido uma coisa comigo lá atrás, com 8 anos de idade, que ficou mal resolvida. Porque lá com 8 anos de idade eu tive meu primeiro relacionamento, foi com uma mulher. E aí eu travei isso lá na minha infância, né? Com 8 anos eu travei isso lá e não trouxe isso à tona pra ninguém. Jamais eu falei isso pra ninguém. E aí eu só vim revelar isso com 32 anos, quando o Eric nasceu. Aí eu comecei a falar pra todo mundo, eu falei, gente, eu preciso resolver essa coisa do passado, porque eu travei, não consegui ficar. E aí eu comecei a falar pra todo mundo, eu quero ficar com uma mulher, quero ficar com uma mulher, quero ficar com uma mulher. E aí foi que aconteceu que eu acabei ficando com uma mulher. Essa é uma outra parte do meu testemunho que depois eu conto, mas é só pra embutir aqui, tá? E aí eu comecei a sair, fiquei 1 ano namorando essa primeira mulher que eu fiquei e tal. Depois eu fiquei com outras pessoas, fiquei com pessoas mais novas. E nisso, só carcando cerveja.
E aí eu comecei a ficar com esses caras que eu falei pra vocês que eu me prostituía. Eu saí com pessoas influentes que tinha que marcar na agenda só pra poder ir lá ficar conversando com a pessoa, porque a pessoa era presidente de alguma coisa aí que eu não vou falar o que que é. E aí eu ia pra casa dele, ficava lá conversando com ele porque ele queria companhia e bebendo cerveja. Ele tinha lá as minhas cervejas, meus energéticos, ele deixava reservado lá pra mim, pra eu ficar lá com ele. Beleza. E aí, com isso eu fui cada vez mais me enfiando num poço, cada vez mais me enfiando num poço. Nessa época, eu conheci um pessoal da maçonaria. Eles me deram um cordão que eu andava com ele, que é um triângulo, né, com uma pedra no meio. Eu andava com esse triângulo no pescoço. Eu acabei fazendo aí pacto com 900 almas, sabe? Eu fiz umas atrocidades aí no mundo paganismo, de me envolver, de querer ser bruxa, sabe? Nossa, gente, eu acho que vai ficar muito extenso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui com 6 minutos, porque o meu celular também daqui a pouco ele vai travar. E aí depois eu continuo meu testemunho, aí eu coloco parte 2, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!